volta à identidade geral. Eles decidiram unir não somente suas vidas, mas os seus ministérios para cantar juntos sobre o Deus em quem acreditam. Eu converso agora com o Dilson e com a Débora. Tudo bem? Tudo bem, Wagner? Vocês gostaram do que eu fiz? Converso com o Dilson e com a Débora. Achei ótimo, porque... Individualizei aqui a coisa. Achei ótimo, diferente. Porque vão falar oi com o Dilson, fala oi, disse Débora. Ou vão falar comigo, oi, disse Débora. Perdemos sobrenome, perdemos quase que identidade, né? não existe mais. Eu acho que se encontra um de vocês só, mas cadê a Débora? Cadê o Exatamente. Dilson? Bem isso. Ou fala só Dilson. Quem é Dilson? Dilson e Débora. Ah, tá, agora eu sei quem é. Entendi. É assim. Débora, quem é Débora? É o Dilson da Débora e a Débora do Dilson, né? Ah, agora, então fica assim, entendeu? Muito bem. Olha, a história de vocês começou o seguinte, vocês tinham cada um a sua carreira, né? O seu ministério solo. Isso. Aí vocês começaram a namorar, começaram a juntar algumas apresentações, tipo, convidaram a Débora, leva o Dilson de brinde. Convidaram o Dilson, leva a Débora de brinde. Começaram a fazer uns duetos. E as pessoas começaram a perguntar, cadê o CD, cadê um DVD da dupla, inclusive? Da dupla. As pessoas começaram a ter a ideia da dupla antes de vocês mesmos. Foi, porque no final só tinha exposto lá os CDs e DVDs solos e perguntavam, não, mas aquele dueto que vocês cantaram, cadê o de vocês aqui? Não, nosso mesmo não tem com outra pessoa. Ah, não, eu queria o de vocês dois, né? Aí a gente começou a pensar, gente, por que não, né? Já que a gente, ali perto, a gente estava namorando ainda, depois a gente noivou, e aí isso ficou muito mais forte, da gente viajar junto e cantar junto, né? 2012, que foi o ano que vocês decidiram realmente, vamos fazer um ministério Dilson e Débora. Na verdade, em 2012 a gente namorou, no final a gente noivou, foi no ano do noivado. 2013, 2013. Então. Foi no ano do noivado que a gente começou a pensar nisso, fez um projeto, e aí Deus falou, ó, chega desse negócio de você viajar para um lado, Dilson para o outro, vocês têm que unir. Não, eu acho que isso é muito legal mesmo, porque realmente tem tantas pessoas que trabalham viajando e ficam tão longe do cônjuge, né? E vocês não têm que passar por isso. Quando a gente viajava, era aquela coisa, né? Às vezes ela ia cantar lá no sul, eu ia cantar lá no nordeste. E ficava cada um num canto do Brasil. Poxa, como é que foi sua programação hoje? Ah, foi assim, assim, assado. A gente ficava contando as bênçãos de um lado e do outro, mas estar junto e viver esse momento junto, a gente não tinha esse prazer, sabe? E gostaria muito de ter. Agora, vamos conversar aqui muito seriamente, que tem essa parte muito legal mesmo, e eu acho que deve ser. Mas, gente, como que concilia? Porque são casados, tem uma casa que vocês têm que tocar juntos. Além disso, vocês trabalham juntos. É um ministério, mas é o trabalho de vocês. Hoje, tanto um quanto o outro se dedicam exclusivamente, integralmente para esse ministério. Não dá uma certa... E aí, gente? Uma faísca? Vamos tirar férias um pouquinho um do outro? Nossa, um dia desse eu falei, amor, eu acho que eu vou para casa dos meus pais. Né? Ele falou assim, mas tá, eu vou junto. Eu falei, não, eu vou. Não, mas é maravilhoso, mas também tem a parte... Tem que ter uma inteligência para lidar ali. Tem o desafio, porque, por exemplo, eu e o Dilson temos a afinidade da música, mas personalidade nós somos muito diferentes. Como a maioria dos casais, né? Isso é bom, né? Porque se for igual também não tem outro, graça. Aí, nós somos muito diferentes e as nossas opiniões são fortes, né? Aí ele não concorda com uma coisa, eu também não concordo. E aí ninguém concorda com nada, tem essa hora, ninguém concorda com nada e não tem um denominador comum, aí tem que cantar. E é logo assim, e sempre que acontecem essas coisas, no final de semana tem que cantar, tem que exercer o ministério. Olha, é muita oração, né? Estamos apresentando o consultório de família. É muita oração, mas gente. É o seguinte, porque é muito interessante também, porque aí vocês colocam uma imagem de casal, né? Real. É um Exatamente. ministério familiar. E quando vocês estão em algum lugar,
As pessoas querem isso. Eles querem ver o Dilson e a Débora, os namoradinhos do Os Brasil, né? Vinicius. E aí, de repente, teve ali uma coisa que não ficou muito bem resolvida e vai ter que chegar, vai ter que cantar e vai ter que viver esse momento. Mas eu acho que até conserta a briga, né? Porque Não, não tem conserta, jeito, né? não Tem que estar bem. jeito, tem que estar bem para adorar a Deus. E assim, a gente sempre frisa isso um para o outro, né? Que a gente ora muito antes de cantar e é importante, quando a gente entra para louvar a Deus, zerar isso. Mesmo que a gente resolva o 100% depois, mas Tem que dar uma pausa. Tem que dar uma pausa, tem que dar uma pausa, porque louvar com esse sentimento não dá certo. Não é Nem legal. pra gente, nem pra ninguém, Claro. né? Deixa eu falar uma coisa, uma história que eu achei incrível aqui do primeiro DVD de vocês. Vocês estavam prestes a casar e aí surgiu o convite para vocês gravarem o DVD pela gravadora Novo Tempo. É o primeiro DVD de vocês que se chama Me Entrego, Isso. né? E aí começou uma correria muito grande, porque tinha que dar conta de casamento, tinha que dar conta da produção de um DVD num prazo muito curto, né? A produção teve que ser acelerada. Fiquei sabendo que o Dilson começou até a perder cabelo, de tanto Foi? estresse que ele sofria. Foi, gente. A gente teve um período assim curtíssimo. Na verdade, nós gravamos, editamos e finalizamos tudo em 6 meses. Para quem produz e sabe, isso é algo quase que surreal. E eu tive, por estresse e tudo, né? Na verdade, foi um estresse, eu falo que foi positivo, porque foi o início de um sonho pra gente. E eu tive uma coisa de estresse chamada alopécia, que é uma perda de cabelos que tem na dos barba e pelos. na cabeça. Mas foi algo tão intenso que a gente viveu naquela época, que a gente nunca vai esquecer na nossa vida. E Deus foi dando tudo pra gente. Tudo, porque a oportunidade estava na nossa mão e a gente não podia perder aquela oportunidade. E ele foi assim, só alargando os caminhos. E foi um ano de muita mudança, né? Porque realmente Nossa! é um ano em que se casa, então a vida já muda, não somos mais 2 pessoas solteiras, agora somos um casal, temos um ministério, gravamos um DVD. Sim. Muita coisa ao mesmo tempo É. para administrar. Só por Deus. Porque a gente começou a produzir 2 meses antes de casar. Então a gente estava morando na Bahia. Ou seja, os 2 anos mais corridos de qualquer noivo, né? Nossa, foi assim, um negócio surreal, porque 2 meses, aí recebemos a proposta, aí já íamos casar em outubro, isso foi agosto. Outubro, a gente casou e nisso produzindo DVD, gravou em dezembro e já E entregou ó, em essa fevereiro. confusão de ministério com casamento, com DVD, não aconteceu só com vocês, né? Fiquei sabendo que teve convidado que falou assim, tá, o que vocês querem ganhar de presente? Vocês querem um guarda-roupa? Vocês querem a iluminação do DVD? Foi bem isso. não sabia se dava Foi. um presente pra casa ou pro ministério, né? Foi o irmão Foi bem isso, dele, meu irmão. que foi nosso padrinho, e aí ele falou assim, Débora, o que você quer? Ele tem uma empresa de sonorização e iluminação. Eu falei, o que você quer de presente de casamento? Eu ia te dar um armário, mas se você quiser a iluminação e a sonorização do seu DVD, o que você prefere? Eu falei assim, pode deixar, minhas roupas ficam em caixa mesmo, vai pro DVD que vai ficar. Era uma coisa que a gente não podia perder. Deus estava... E assim, nós morávamos na Bahia e não tínhamos família perto. Então, assim, e nem recurso financeiro. Isso foi incrível, porque eu trabalhava numa clínica lá, eu sou fonoaudióloga, eu trabalhava na clínica. Do nada não, por Deus, meus pacientes, eles triplicaram, quadruplicaram, né? Pela minha parte e pela parte do Dilson. O Dilson começou a ter muitas saídas do solo ainda, muitos freelancers que vieram para ele. Os CDs de vocês começaram a vender muito mais, Muito né? mais, nesse nas período. apresentações, Então, Deus os foi solos. mandando recurso, Então, Coisa, entendeu? né? era algo que só naquele período, justamente o período que a gente precisava juntar o recurso para a produção do DVD, foi um período que Deus ele abençoou abundantemente para que a gente conseguisse juntar esse recurso para a produção do DVD. Foi algo assim, digamos que foi milagroso. A gente não Foi. tem Foi uma explicação. prova de fé Sobrenatural. e vocês passaram na prova de fé, né? Foi. E tivemos vários probleminhas no meio dessa produção e antes de casar também, que também fizeram da gente, tiraram muitas lágrimas, mas também fez do nosso coração e
da nossa alma mais forte. E é como o Dilson falou, né? Por isso que vai ser um momento inesquecível, realmente, né? Vocês nunca vão esquecer do que aconteceu. Agora, eu tô com um novo trabalho aqui, né? O Somos Um, Outro que é um filho. DVD, o último trabalho de vocês, CD e DVD, Somos Um, Dilson e Débora. Tá aqui, olha, CD e DVD, tem um encarte. Sempre me confundo aqui de que lado que tem que abrir. Olha, tem um encarte deles também. E esse aqui vocês tiveram um pouquinho mais de tempo, né? Para as coisas acontecerem. Sim, com certeza. Foram 2 anos e meio aí de produção, deu para amadurecer a ideia. Inclusive, vocês resolveram fazer uma mudança na comunicação de vocês. Vocês resolveram se comunicar com um público que é mais jovem, um público que é carente de material. A gente notou nas nossas próprias apresentações uma falta do público jovem assim, nas nossas apresentações. E aquilo incomodava a gente, desde o início do nosso ministério. A gente via a igreja às vezes lotada, mas a falta de um público jovem. E o que a gente poderia fazer para conquistar esse público jovem? E a gente começou a sondar os próprios jovens. Ao final de cada culto, assim, a gente perguntava, o que a gente pode fazer de diferente. Então, que você gostaria, o que você espera de um gosta? ministério diferente, o que você gosta de ouvir. E daí a gente foi pegando esse feedback dos jovens, dos próprios jovens, e entendendo outras coisas que a gente mesmo não entendia. A gente nasceu num lar adventista, a gente foi ouvindo pessoas que foram recém-convertidas e percebendo coisas que a gente também não percebia até então. E as coisas são como a linguagem, né? Que a linguagem das pessoas que nasceram numa comunidade e a linguagem das pessoas que entraram nessa comunidade depois, não nasceram, é diferente. Com certeza. O vestuário, algumas terminações de vocabulário também que usa na igreja super diferente. O tipo do som que vocês vão conseguir trazer o com a som, música de arranjo vocês. musical, exatamente. Vocês mudaram tudo isso. Isso tudo a gente mudou, mas sem perder a essência da espiritualidade. Claro. Isso que é importante, porque assim, quando a gente assiste o nosso DVD, a gente vê o quão intensa é a espiritualidade do nosso DVD. E isso me emociona muito. Porque assim, veio do público porque também, veio né? do público também. Porque assim, a gente faz um DVD para as novas gerações, algo altamente moderno, mas altamente espiritual. E é muito difícil, algumas pessoas às vezes se perdem no meio desse caminho, no meio desse caminho. Nós oramos o tempo todo para Deus ajudar a gente a não fazer isso. A nossa oração era bem clara com Deus. Senhor, se a gente estiver indo para o lado errado, avisa ou encerra as coisas, ou coloca uns obstáculos para a gente não continuar, porque a gente não quer fazer as coisas erradas. E entendeu? é tão, assim, interessante que vocês focam o trabalho de vocês para esse público, porque a gente viu uma pesquisa, 70% das pessoas que, por alguma razão, deixaram a igreja adventista, elas têm entre 15 e 35 anos, ou seja, exatamente A faixa esses etária. jovens, essa faixa etária que vocês querem atingir. Exatamente. E as músicas de vocês são essencialmente nesse DVD extremamente cristocêntricas. Né? Cristocêntricas. Vocês se basearam num versículo bíblico e vocês trouxeram essa essência para as músicas que vocês colocaram no repertório. A gente trouxe uma essência que todo DVD é baseado em 1 Coríntios 12. Exatamente. Que é a unidade em Cristo. E a gente sente uma necessidade do jovem ser abraçado na igreja, amado. Então essa necessidade é o que a gente quer passar através desse DVD. Porque quando o jovem se sente amado e abraçado, é quando ele não é julgado de certa forma dentro da igreja, onde ele consegue se expressar, onde ele consegue ajudar dentro da igreja. O jovem tem uma capacidade da forma dele. Às vezes ele tem uma forma de ajudar a igreja que pode se tornar uma alavanca tremenda dentro da igreja. E ele, às vezes, ele é impedido, abafado de alguma maneira. E essa faixa jovem, como você falou, é uma fase onde precisa de aceitação. Onde as revoltas elas vão se manifestando muito fortemente. E aí é preciso ter inteligência para lidar com esses jovens. Muita inteligência. E eu acho que você, inclusive, Dilson, diretamente, tem uma certa relação, uma certa identificação com esse público. Porque você tem uma história muito forte, né? Com 12 anos você perdeu o teu pai era pastor, ele foi assassinado. Então eu imagino que, por exemplo, para você conseguir ter um espírito de perdão, um espírito de aceitação de uma história como essa, não foi simples nessa faixa etária. Para mim foi um processo extremamente doloroso.
Nessa época, quando aconteceu, eu enchi meu coração de rancor. Eu imagino. E esse rancor me transformou numa pessoa que eu não era. E aquilo, num certo momento da minha adolescência, eu vi que eu ia perder minha salvação. E quando eu vi esse momento na minha vida, que eu ia perder a salvação e a oportunidade de reencontrar meu pai um dia, que eu tinha perdido de uma forma mais trágica possível, eu percebi que eu estava completamente errado e eu precisava do amor de Deus, eu precisava da unidade em Cristo, eu precisava de 1 Coríntios 12 na minha vida. E daí eu comecei uma transformação, mas que não é rápida. Foi lenta na minha vida e eu fui aos poucos até que Jesus me deu o perdão dele no meu coração. Por mais que ele ainda não me deu a oportunidade de olhar para o rosto dessa pessoa um dia, mas ele me deu a capacidade de, se ele me der a oportunidade hoje, um dia ou até no céu, olhar no rosto dessa pessoa e falar assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. É um perdão que você realmente encontrou. Eu realmente encontrei. O mesmo amor que eu encontrei em Jesus Cristo, eu quero que ele encontre também. E sabe, Wagner, eu vejo essa questão no Dilson, na vida dele, não foi naquele momento quando ele era pré-adolescente, eu vejo isso na vida dele profissional e no casamento. Porque quando a gente tem alguma divergência, ele perdoa muito fácil. Aprendeu a desenvolver, Ele né? aprendeu, e isso é muito interessante. Parabéns, amor. Obrigado. Ah, que bonitinho, Porque tá vendo? isso é demais, porque não é só numa questão enorme e dolorosa como foi isso. Hoje ele consegue, diante de uma situação, ele consegue trabalhar esse perdão. E interessante essa observação, porque isso é uma grande lição pra gente, Com né? certeza. Talvez a maioria das pessoas não passou por uma coisa tão grande quanto o Dilson passou e a gente fica com uma picuinha aqui, uma picuinha ali, tem uma dificuldade de perdoar. A pessoa que passou por uma coisa desse tamanho, começa a ver, poxa, mas peraí, não é tanto assim, A gente né? tem que aprender com isso. Vamos aprender a lidar com a situação. E assim, a gente quer pregar esse conceito não só para... É interessante falar, Wagner, que a gente fala das novas gerações, mas as novas gerações, ela não está só numa questão de idade, entendeu? Ela é uma questão de espírito. Mentalidade, né? Espírito. Então, a pessoa que ela tem um espírito jovem em fazer algo diferente, em atrair uma geração. Essa geração, gente, é uma geração que hoje ela pesquisa muito mais, ela está muito mais antenada que antigamente. Hoje, às vezes, um mensageiro que vai lá pregar, ele prega por um assunto, esse jovem ele já pesquisou esse assunto 3 vezes na internet. Então, hoje, o jovem, por mais que às vezes alguém julgue o jovem, ele tem mais conteúdo do que antigamente. Por causa da facilidade que os meios de comunicação dão. A pessoa que vai se comunicar com esse público precisa estar muito mais preparada. Muito mais preparada. Claro. Porque é muito questionadora essa nova geração, muito inconformada e um pouco perdida. Porque é tanta coisa que vê que não é focado em algum... focada. Em uma coisa só. Mas por isso a gente... Por isso que é tão legal vocês pensarem nesse público e trazer uma mensagem tão importante como essa, extremamente cristocêntrica para eles. Olha, eu espero que Deus abençoe muito esse novo trabalho de vocês, né? Vocês estão aí pela estrada divulgando esse DVD que vocês lançaram recentemente e que Deus possa continuar abençoando o Ministério D&D. Ministério Dilson e Débora. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui conversado comigo, viu? Muito obrigado. Tá bom. Já acabou? Até a próxima. Espero que seja logo, vocês venham, tá bom? Tá bom. Sucesso pra vocês. Obrigada. E olha, inclusive o CD e o DVD, Somos Um, eles estão disponíveis no site da gravadora Novo Tempo, também no iTunes, no Google Play e no Spotify, tá bom? É só procurar por lá. O Identidade Geral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem, a gente tá de volta. Até lá. Tchau, tchau.